Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos ver as orações subordinadas substantivas. Então, a gente já estudou os períodos compostos por coordenação e agora nós vamos ver as orações subordinadas substantivas. Vamos às orações subordinadas substantivas e as suas classificações. Nós temos a primeira, oração subordinada subjetiva, substantiva, subjetiva. Ela exerce a função de sujeito da oração principal. Vamos ao exemplo. Aqui tem. Foi muito importante que você participasse da reunião. Então, nós temos essa formação, ela se dá por verbo de ligação, mais predicativo e a oração subordinada substantiva subjetiva. Olha só, vamos fazer a identificação. Aqui nós temos o verbo de ligação foi. Então, nós colocamos aqui que ele é o verbo de ligação. Logo em seguida, nós temos muito importante. Muito importante é o predicativo, que você participasse da reunião. Olha só, que você participasse da reunião é a oração subordinada substantiva subjetiva, que ela exerce aí a função de sujeito da oração principal. Então, nós dividimos aqui o período. Aqui nós temos, antes da conjunção, a oração principal e depois a oração subordinada. Então, antes do que a oração principal, logo em seguida a oração subordinada. Vamos lá, outro exemplo. Em junho, já que estava decidido que a empresa seria fechada. Então, em junho já estava decidido que a empresa seria fechada. Nós temos aqui, já estava decidido, nós vamos unir nesse período composto verbo na voz passiva mais oração subordinada substantiva subjetiva. Então, o verbo na voz passiva nós temos aqui estava decidido. E que a empresa seria fechada é a oração subordinada subjetiva. Nós temos outra estrutura aqui. Nunca nos interessou que ele nos apoiasse. Então, nós temos o verbo aqui unipessoal. Esses verbos unipessoais são verbos que ocorrem em terceira pessoa do singular. Então, nós temos interessou. Esse período é formado por um verbo unipessoal mais a oração subordinada. Nesse caso aqui, a oração subordinada é que ele nos apoiasse. Vamos mais adiante. As orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Então, vamos lá. Nós temos um sujeito, um verbo transitivo direto e uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Olha o exemplo. Você finalmente revelou que é apaixonado por Fernanda. Você, aqui, é o sujeito. Então, você, ele é o sujeito. Vou botar aqui. Vou colocar só um S que vocês já vão identificar. Então, você é o sujeito. Finalmente revelou. Aqui nós temos revelou, que é um verbo transitivo direto. Então, nós temos aí uma oração subordinada objetiva direto. Porque se nós temos um verbo transitivo direto, nós vamos ter um objeto direto ou uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui nós temos uma oração subordinada
objetiva direta que começa, que é apaixonado por Fernanda. Logo em seguida, nós temos a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Ela é formada por sujeito, verbo transitivo indireto e uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Aqui diz: Fernanda jamais duvidou que tu és apaixonado por ela. Então, Fernanda, mais uma vez aqui, Fernanda agora é o sujeito. Fernanda é o sujeito. Vamos lá. O verbo transitivo indireto é duvidou. Verbo transitivo indireto. Que tu és apaixonada por ela. Então, que tu és apaixonada por ela, apaixonado por ela, é aí a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Oração subordinada substantiva predicativa. Então, a predicativa, ela exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Então, nós temos a formação dela por um sujeito, um verbo de ligação e as orações subordinadas substantivas predicativas. Olha só. Exigência dos torcedores era que. A exigência dos torcedores era que um novo técnico fosse contratado. Então, quando nós dizemos a exigência dos torcedores, é o sujeito. Era, aqui, é um verbo de ligação. Que o novo técnico fosse contratado é uma oração subordinada substantiva predicativa. Nós conseguimos identificar aqui por esse verbo de ligação. Então, tem sujeito, verbo de ligação e a oração subordinada. Vamos à próxima. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Então, a completiva nominal, nós temos dentro da estrutura dela sujeito mais verbo, nome incompleto. Então, esse nome incompleto é que ele necessita de um complemento, mais oração subordinada substantiva completiva nominal. Olha só o exemplo. Rafael não tem certeza de que sua namorada lhe seja fiel. Então, nós vamos fazer o quê? Rafael é o sujeito. Não tem certeza. Então, aqui nós temos um verbo, tem é um verbo. E certeza é um nome incompleto. Então, quem não tem certeza aí de alguma coisa. De que sua namorada lhe seja fiel. Aí nós temos de que sua namorada lhe seja fiel é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Nós temos também as orações subordinadas substantivas apositivas. Ela fez ao pai um pedido. Ela vem organizada dessa maneira. Então, a positiva é que está aí explicando. Vem depois de dois pontos ou entre vírgula para mostrar, explicar a situação anterior. Olha só. Diz aqui, ela fez ao pai um pedido, que ele nunca vendesse o casarão. Então, a oração subordinada substantiva apositiva é aqui, que ele nunca vendesse o casarão. Nós temos as formas desenvolvidas e as formas reduzidas
das orações subordinadas substantivas. Vamos lá. As formas desenvolvidas, ela é iniciada por uma conjunção integrante, no caso, que ou se. Seu verbo apresenta-se flexionado, ou seja, o verbo dessa oração ele vem conjugado. Um exemplo, o ministro declarou que está preocupado com a inflação. Vamos lá. Nós vamos identificar primeiro, e eu vou marcar aqui para vocês, a oração subordinada, que está preocupado com a inflação. Então, é essa parte aqui todinha. Que está preocupado com a inflação. E nós temos o que aqui? Vamos identificar também a conjunção que, aqui é conjunção, eu vou marcar para vocês com o C. Ficou muito bonito não, mas é o C. E logo em seguida, nós temos o verbo estar. Então, aqui é o verbo. Esse verbo, ele está flexionado, está conjugado. Então, nós temos o restante preocupado com a inflação, uma oração desenvolvida. Então, nós podemos identificar todas as características. Uma conjunção integrante que e o verbo flexionado está. Agora, nós vamos às formas reduzidas e suas características. Não é iniciada por conjunção, é o primeiro ponto. Seu verbo apresenta-se no infinitivo. Quando nós falamos no infinitivo, é terminado em AR, ER e IR. Então, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Vamos lá ao exemplo. Diz assim, o ministro declarou estar preocupado com a inflação. Vamos identificar aqui mais uma vez. Nós temos aqui a oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida. Está preocupado com a inflação. Então, nós já vimos que não tem a conjunção que ou se. Nós identificamos o quê? Primeiramente, nós identificamos aqui o verbo que está no infinitivo. E logo em seguida, a oração subordinada, objetiva direta, reduzida, certo? Então, nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender bem esse conteúdo. Qualquer dúvida, é só perguntar. Um grande abraço!